Olá, vamos falar nesse vídeo aí, então sobre as ordens de serviço manutenção. Essa tela, ordem de serviço manutenção, ela vai servir para o lançamento das manutenções, né, dos veículos e também para a emissão de uma ordem de serviço, né, para essas manutenções. Então a tela ela tem a função dupla aí de emitir ordem de serviço e também registrar as manutenções. A gente vai ver como que a gente pode fazer esses lançamentos aí, tanto de ordem quanto da manutenção em si. Bom, primeiramente eu vou clicar aqui em novo. Aqui a gente vai preencher os dados iniciais. Tanto para abrir uma ordem quanto para registrar uma manutenção, a gente vai precisar de alguns dados mínimos, né, que são esses dados iniciais aqui, e também o veículo. Então eu vou colocar aqui o usuário que solicitou, o usuário que autorizou, são usuários do sistema, e a oficina, né, a oficina que a gente vai utilizar. Né. Lembrando que a oficina a gente tem dois tipos, né? A interna e a externa, e há algumas pequenas diferenças entre uma e outra. Né? A oficina interna, ela vai ter aí a possibilidade de baixar as informações do estoque. Né? Enquanto a oficina externa, né, ela não vai trabalhar com estoque, já que normalmente as peças são fornecidas aí pela oficina. Né? Ou enfim, não são guardadas, pelo menos essas peças aí não passam pelo estoque. Né? Eu vou ter o status aqui pendente ou concluído. A gente sempre inicia com um pendente, uma ordem, né, uma manutenção, e a gente vai concluir só no final dela, quando a gente já tem todos os dados. Eu vou colocar uma data de abertura, uma hora de abertura. A data de fechamento e hora de fechamento a gente não vai colocar no primeiro momento. A gente vai deixar eles aqui em branco, já que também eles não estão disponíveis, né, para a gente preencher. A gente vai preencher na hora de concluir. Vou colocar uma data de saída e uma previsão de retorno para esse veículo. Né? Lembrando que aqui a gente está lidando com a ideia de que é uma oficina externa. Caso tenha algum título vinculado, né, essa ordem de serviço tenha sido gerada a partir de uma nota, ele pode constar aqui. A gente vai ter então a condição de pagamento, que pode ser qualquer condição que esteja cadastrada ali no sistema. Nós vamos incluir aqui. Vamos ter um valor orçado, um valor de orçamento que a gente pode colocar, né? E vamos ter um valor no fechamento, que aí vai ser a soma dos produtos e serviços que foram realizados. Né? Eu vou ter também aqui um valor de deslocamento que vai adicionar no valor final do fechamento, caso eu queira colocar. Embaixo, eu coloco a descrição do serviço, né? E essa descrição é bem importante, porque no caso da geração da ordem, aqui nós vamos descrever qual tipo de serviço está sendo solicitado. Então, vou colocar aqui um exemplo. Né? Ok, coloquei um exemplo aqui. E agora a gente vai colocar uma placa. Né? Coloquei aqui a placa, ele vai me pedir o odômetro. Né? Ele pode constar aqui o último odômetro e o último abastecimento. Né? Então, esse odômetro aqui vai se referir ao último abastecimento. Dependendo aí da placa, então, que a gente colocar, se ela tiver um abastecimento, ó, ele vai mostrar para nós aí qual foi esse último odômetro. Tá? Eu vou colocar essa placa aqui, nós já temos abastecimento, e vou adicionar. Automaticamente ele vai adicionar para nós aqui também os veículos vinculados. Então eu coloquei a placa, né, do cavalo aqui, ele já trouxe a minha carreta. Né? Embaixo nós vamos ter as preventivas, né, e as afetadas, caso alguma dessas conste ali como afetada. Né? Então ele vai mostrar para a gente também. Né? Aqui num primeiro momento aparecendo só as preventivas, né? Mas se a gente marcar ele aqui e salvar, depois ela aparece como afetada. Tá? Mas a parte de manutenção preventiva ali vai ter um vídeo próprio para falar mais sobre ela. Né? Vamos continuar aqui falando sobre a ordem. Né? Bom, essa parte aqui mais para baixo de fatura, produto, né, num primeiro momento elas vão ser importantes para eu finalizar, né, a minha ordem. Se eu estou apenas abrindo a ordem de serviço, eu quero deixar ela aberta e quero gerar o documento, eu já tenho informação suficiente aqui até o veículo. Então basta eu salvar essa ordem, né? Eu vou deixar ela aberta. Se eu pesquisar ela aqui, lembrando que eu posso pesquisar essa ordem
usando esses filtros aqui. E também a gente vai ter um botãozinho aqui chamado mais filtros, né, para ter várias outras opções aí de pesquisa, como oficina, produto usado, condição de pagamento, data de abertura e outras, né. Então eu vou pegar essa ordem, quando eu abrir ela novamente, né, eu posso usar o botão aqui para imprimir a manutenção, né, e essa impressão da manutenção, ela vai trazer qual é a empresa, né, qual é a oficina, o número do documento, se ele tiver vínculo com algum documento, quais são as placas envolvidas, o odômetro, né, a data do documento, o código da OS, né, e vai trazer um espaço aqui para que o mecânico consiga preencher, né, aí o meu documento com o que foi executado e quais peças foram utilizadas e a quantidade. E, inclusive também uma parte aqui para pneu, né. Isso aqui pode ser entregue então para o mecânico e ele devolver preenchido para que posteriormente o pessoal possa finalizar a manutenção. Tá? Bom, então essa ordem ficou aberta, né? Ela está ali aguardando o retorno do veículo. E quando o veículo retorna, como a gente faz para finalizar, né, a ordem? Bom, a gente vai abrir ela e a gente vai simplesmente continuar preenchendo, né? Então eu vou preencher a minha fatura, né? Então aqui o valor. Digamos que esse valor orçado aqui de R$ 500 foi o valor que realmente ficou. Então eu vou colocar aqui o valor de R$ 500, uma parcela só, poderia adicionar mais de uma, mas vou colocar uma só aqui como exemplo. Vou adicionar uma forma de pagamento e uma data para esse vencimento, né? Então, coloquei aqui e vou adicionar. Essa fatura, né, ela vai servir para que a gente possa, então, gerar lá o meu título a pagar, né? Clicando em adicionar. Pronto, a fatura foi adicionada aí com sucesso. Bom, depois a gente vai continuar aí registrando a manutenção, adicionando o produto, né? Ou os produtos ou também serviços que possam estar aí nessa manutenção. A gente vai passar para o item de baixo, aqui produtos, a gente vai informar qual a placa que eu estou fazendo a manutenção, lembrando que ele vai mostrar todas as placas que estão vinculadas aqui na parte de cima, né, na parte de veículos. Vou colocar a placa, vou colocar aqui um produto ou serviço, já está cadastrado, né? E depois disso ele vai trazer para nós aqui algumas informações, né? O código do produto, marca, código da peça. A gente vai informar aqui a quantidade desse produto que vai ser utilizado e o valor dele, né? Então, colocar 5 produtos aqui e o valor unitário de 100 para fechar o nosso valor. Se houver algum desconto, eu vou informar aqui, né, nesse campo, e também posso colocar uma observação para cada produto. Depois de preencher os dados desse produto, eu vou clicar no adicionar. E pronto, produto adicionado. Eu posso repetir esse processo diversas vezes, incluindo outros produtos, né, até então ter completado aí todos os itens que compõem essa manutenção, né? Lembrando que aqui a gente pode tanto incluir produtos como também serviços que a gente pode cadastrar lá na tela de produto. Depois de todos os produtos adicionados, ele vai mostrar a soma dos produtos aqui, né? Aqui está o valor atual, né, com o produto que eu coloquei, e eu posso aplicar um desconto nos produtos através de um percentual. Eu defino o percentual aqui e depois eu clico no botão aplicar, para ele aplicar esse desconto em todos os produtos já cadastrados, tá? Caso seja necessário. Bom, depois de adicionar os produtos, né, já colocamos a fatura, o nosso lançamento aqui da manutenção ele já está completo, né? Esses valores aqui da soma dos produtos vai ser, e serviços, né, vai ser considerado então o nosso valor de fechamento, né? A partir disso eu posso marcar aqui o concluído e clicar no salvar. Se eu quiser informar uma data diferente da data atual, eu posso vir aqui na data de fechamento e informar qual data eu quero para fechar aqui, assim como a hora também eu posso informar, tá? Caso eu não coloque nada aqui, ele vai salvar com a data atual. Vou clicar em salvar, vai aparecer registro salvo com sucesso e a minha manutenção, no caso aqui, aparecia, né, como pendente, ó. Quando eu procuro como pendente ela já não aparece mais, agora o status dela está como concluído.
Tá? Vai mostrar aqui como concluído, status concluído. Né? Então esse é o lançamento básico aí de uma ordem de serviço manutenção. Né? Nós podemos ter alguma variação disso quando nós utilizamos uma oficina interna. Né? Então, se eu usar uma oficina interna, alguns campos eles não vão estar disponíveis aqui. Né? E como que a gente define, né, essa oficina interna ou externa? Né? A gente vai ter, né, a tela oficina, que é um pré-requisito, né, para poder utilizar essa tela de ordem de serviço. Eu vou pegar, por exemplo, essa oficina interna aqui. Ó, ela não está marcada como própria, né? Ela precisa estar com esse item marcado. E a partir disso eu posso controlar o estoque e definir um almoxarifado que vai ser usado. Tá? Esses itens aqui vão fazer aí diferença, né? Esse próprio. Eu vou salvar aqui a oficina e vamos usar aqui, vamos colocar novamente para ele atualizar. Então aqui, oficina interna. Ó, quando eu coloco essa oficina interna de exemplo, né? Notem que ele some alguns campos. Ó. Voltei para outra oficina, né? E agora eu vou colocar a oficina interna. Então ele some com alguns campos ali, né? Eles vão ser ocultados, que são campos que não fazem muito sentido nós termos numa manutenção que é feita dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente não precisa ter ali data de saída, né, condição de pagamento, previsão de retorno, são coisas que dentro da empresa a gente tem informação. Então, mesmo que a gente queira gerar uma ordem, eu não preciso colocar essas informações se for feito dentro da empresa. Além disso, ele vai ter a opção para registrar ou não a data do movimento. E aí eu posso definir na movimentação ali de estoque ali que vai ser feita, se eu quero registrar uma data diferente ali da data do lançamento da ordem, ou se eu não quero registrar e as movimentações seguem o registro da ordem. Tá? Lembrando que quando eu estou falando de oficina interna, normalmente eu vou ter a questão de produtos ali sendo baixados do estoque. Então, isso é uma diferença que vai ter também da oficina interna para uma oficina externa. Então, por exemplo, aqui quando eu seleciono, né, vamos colocar uma placa aqui, né, nessa nova ordem, vou adicionar. Colocamos aqui uma placa e eu seleciono um produto diferente da manutenção feita de forma externa, né, com uma oficina externa. Aqui ele vai trazer para nós o almoxarifado, o local de armazenagem, né, e também ele vai ter ali para nós a quantidade em estoque, né, que ele pode ser mostrado aqui. Lembrando que, dependendo da configuração do almoxarifado, ele não vai permitir que a gente faça lançamentos, né, com valores de quantidades de itens, né, que eu não possuo em estoque. Né. Além disso, eu também, como eu estou falando de uma oficina interna, eu posso usar aqui o botão de funcionário para incluir um funcionário. Né. Então, ó, aqui ele está me informando, né, sobre o valor do estoque ali ser zero negativo. Então, por exemplo, se eu tiver valores negativos, né, ou ainda zerados, muitas vezes eu não vou conseguir adicionar o meu produto aqui na manutenção, né, porque eu tenho que ter uma quantidade definida de itens lá no meu estoque. Tá? Então, algumas pequenas diferenças, ó, também a data do movimento, que eu posso registrar aqui e definir a data em que eu quero que aconteça essa movimentação, né, das peças saírem aí do meu estoque. Pode acontecer, por exemplo, de eu ter vários produtos numa manutenção, né, feita na empresa e essa manutenção durar vários dias, né? E aí com isso eu ter peças retiradas do estoque em datas diferentes. Então por isso eu vou ter a data do movimento aqui para que isso seja utilizado. Tá? De resto, né, o lançamento vai funcionar igual, né? A gente vai preencher aqui a descrição do serviço, colocar a placa, né? A opção de fatura também ela não aparece aqui, é uma outra diferença, já que como a gente está fazendo uma manutenção interna, eu não tenho a necessidade de gerar um título a pagar. Tá? Bom, pessoal, então esse aqui é o nosso lançamento aqui da ordem de serviço aí, manutenção.